Gente, agora o assunto é o seguinte, você deve passar por isso ou conhece alguém. Quando você acorda pela manhã e abre os olhos, né? Qual é a primeira ação do seu dia? Para muita gente, após ver o horário ali na tela do celular, o primeiro reflexo leva direto para checar as notificações da madrugada ali no telefone, né? Pois um estudo apontou que alguns desses aplicativos que a gente usa acabam provocando efeitos positivos e também tem os efeitos negativos para a gente. Dependendo de como é utilizado, os aplicativos de fotos, por exemplo, né, estão entre os que mais prejudicam o desempenho aí e a saúde mental dos adolescentes. E isso é bem preocupante, né? Esse aplicativo que a gente usa, que tem fotos e o Stories, né, esse compartilhamento, é a mais nociva. Então, para conversar comigo sobre como é que a gente pode mudar isso, já que é aquela coisa, né, a gente tem um inimigo, se a gente não pode derrotar, a gente se une a ele, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga, a Idiane Tune. Bem-vinda ao Ver Mais, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada por estar aqui hoje. Pois é, esse é um assunto, então, que eu imagino que para vocês psicólogos, ultimamente vem mexendo muito, porque a gente viu, né? Na segunda-feira, ficamos 7 horas fora do ar, com aplicativos que, se a gente for parar para pensar, era de foto, era de mensagens, né? E para muita gente deu uma paz, um alívio, um sossego, mas outras pessoas ficaram quase apavoradas. Quer dizer, é uma dependência mesmo que estamos tendo. Exatamente. Há uma dependência desses aplicativos, das redes sociais, que acabam gerando em nós essa necessidade de estarmos olhando o tempo todo, mesmo que não tenha nada interessante. Né? Nós mesmos presenciamos isso na segunda-feira, né? Tivemos a oportunidade, eu disse que foi uma oportunidade de ficarmos num bug, sem estar em contato com ninguém. E aí, sabe o que aconteceu? Muitas pessoas se ligaram, não sei se vocês perceberam, mas muitas pessoas receberam ligações e fizeram ligações que não é mais habitual. Usaram o e-mail também. Gente, o e-mail estava funcionando, o telefone estava funcionando, mas... Exatamente. E aí, claro, né, temos redes sociais que são utilizadas para o trabalho, né, para trocar informações, para passar orçamentos. Aqui na redação foi uma loucura! Imagino. Porém, nós já estamos, sim, dependentes dessas redes sociais que acabam gerando em nós esse impacto, né, negativo. Claro, tem um lado positivo, mas a gente vê um lado negativo dessa dependência, desse algo tão pequeno, mas que tomou uma dimensão tão grande em nossas vidas. Que eu li também que essa mídia social tem sido descrita como mais viciante que o cigarro e o álcool. Isso mesmo. Quer dizer, tem que se pensar, gente. Para você ter uma ideia, quase todo mundo tem celular, né? E não dá mais para ignorar isso, o fato. Não dá. Né? Principalmente com os adolescentes que eu já falei para vocês, que assistem tudo que eu vou falar aqui, que a gente fala aqui, tem pesquisa, né? Lê atrás para trazer para vocês. E aí eu vi que os adolescentes, infelizmente, que é a fase mais crítica que a gente tem do desenvolvimento, são os mais impactados negativamente com o uso aí desses aplicativos. O principal motivo, qual seria? Então, a comparação, especialmente, né? E tem até pesquisas que falam muito sobre as meninas, né? As meninas, as mulheres têm um padrão de exigência da sociedade muito maior. Da beleza, da maquiagem, da postura. E isso impacta geralmente muito mais as meninas de 12 a 19 anos, que ficam olhando nas imagens, né, e se comparando. E o que que isso gera? Isso gera ansiedade, isso gera baixa autoestima, uma tristeza, falta de foco, uma negatividade, não se olha mais para a própria vida, e sim para a vida do outro. E aí se perde-se nesse caminho, porque nem tudo que está lá é real. Né? Às vezes a pessoa que está olhando aquela imagem é muito mais feliz do que quem está lá atrás. Sim. Porém, esquece-se que existe vida por trás disso, que todos nós temos problemas, dificuldades. Porém, nesse momento de transição, 12 aos 18, é um período bem difícil, tanto para pais quanto para filhos, né? Quanto para os adolescentes. É um período de muita mudança. E é um dos períodos mais longos do ciclo de vida. São 6 anos e todos temos que passar. Sim. Então, digamos, eu não estou muito bem, estou numa crise, o que eu faço? Vou lá na rede social.
E aí eu enxergo alguém mais bonita, alguém mais, tá alcançando tal coisa, tá viajando, tirou uma nota boa, posta, e todo mundo posta tudo. E aí aquilo vai gerando em mim uma ansiedade, essa baixa autoestima, uma dor, uma tristeza, e a vida vai perdendo sentido. Que loucura. Então é muito importante que os pais também estejam muito presentes nesse momento. A gente sabe que é um período em que há um afastamento, né? Eles querem se reunir mais com as suas tribos, então, né? Mas como é que os pais se aproximam? Porque todo mundo aqui já foi adolescente, a gente sabe como é que é. Ai, pai, que chato. Como é que a gente se aproxima sem ser invasivo, sem perder aquela coisa, eu sou seu pai, você é meu filho, mas fazendo de uma maneira que o adolescente não se feche mais? Sempre com muito diálogo, né? Com paciência, porque assim, ambos estão vivendo uma transição. Os pais estão também nessa transição de aceitar que o filho está mudando, que está num período de maturação, de muita confusão, porque não são adultos, não são crianças, né? Já estão no meio. Então, muito diálogo, especialmente muito diálogo, muita paciência, né? Eu sei que a gente perde a paciência, né? Eu tenho filho pré-adolescente e às vezes a gente tem que dar uma chamada maior, lembrar-se que os pais têm a autoridade, né? Sempre mantendo o respeito, mas os pais têm a autoridade de estar chamando esse adolescente, porque é uma fase em que eles querem se distanciar, mas é uma fase, você precisa ir soltando aos poucos, mas não soltar totalmente, porque não existe uma maturidade total. Então é um período de transição. Então estar próximo, né, demonstrar essa preocupação, dialogar, né, trazer as pessoas para... E o que acontece? A gente percebe muito que as pessoas estão dentro da mesma casa e todo mundo no celular. E aí o que acontece? Nós, como pais, também temos o dever de sermos exemplo. Aí que está o desafio. Porque aí eu também tenho que abrir mão daquilo que é bom, porque é gostoso. Não é bom, gente. É bom ficar ali na rede social, né? Tem um lado bom disso tudo. Porém, eu preciso também me policiar. De deixar. Sabe que eu procuro deixar muito assim, deixar longe, às vezes lá no banheiro, longe de mim. Porque aí o que acontece? Você vai estimular. Como é que você vai cobrar algo se você não faz? A gente pode falar que, se para os adolescentes é complicado, a gente falou no bloco anterior que os adultos têm que se policiar também, porque a gente educa pelo exemplo, né? E essa outra situação que foi o que eu falei, a gente acorda de manhã e muitas vezes já pega o celular para ver o que aconteceu. Esse sentido de que parece que eu estou perdendo alguma coisa. É um passinho ali para uma ansiedade futura para desenvolver? Podemos desenvolver uma ansiedade, sim. O ideal é que a gente não olhe. Nem antes de dormir e nem ao acordar. O ideal é que você faça essa liberação desse aplicativo, né? Que você não fique olhando o tempo todo. Mas é esse policiamento. Eu sempre digo assim, quem domina você? Eu te domino ou você me domina? Olha, isso é importante que a gente faça essa pergunta, né? Quem domina você? Né? Eu domino o celular, então eu tenho o poder de escolha de não olhar. Então o ideal é que a gente não olhe isso logo de manhã cedo, não é indicado. Nem antes de dormir, porque ele desperta até distúrbios do sono, pode gerar impactos no sono. Porque além da tela do celular ter algo que estimula, né, esse estímulo visual, nós também dormimos com um pensamento mais acelerado. Então, o ideal é que não se olhe para a rede social para nada antes de dormir e nem quando acorda. Realmente você acordar, você se conectar com você, pensar no que você vai fazer durante o teu dia, o que você tem como objetivos para o teu dia e depois olhar, né? O ideal é que você tome o teu café, porém as pessoas estão tão viciadas que a gente sabe que tem profissionais que precisam, né? Médicos, agentes, jornalistas, não dá para ficar out. Mas também eu acho que assim, acordou, viu, não tem nada... Vai, toma seu banho, seu café e depois resolve. O ideal exatamente, se eles tiverem essa condição de olhar, né, e poder filtrar, ok. Mas o ideal é que fique um tempo maior para você estar com você. Porque às vezes você olha para aquilo, de repente assim, ó, você tá bem. Aí você olha uma notícia aqui. É verdade. Uma notícia. Já muda seu dia. Muda o teu humor, muda o teu caminho até chegar no lugar. De repente você poderia esperar chegar. Isso é uma coisa bem importante de você se policiar. Por exemplo, você trabalha com isso. Se puder colocar algum tempo de horário para utilizar essa rede social, né, esse aplicativo que você precisa, né, poder minimizar um pouco os impactos disso na tua vida. Então, nem tudo é ruim quando a gente fala disso também. Tem um lado positivo, principalmente para os adolescentes, né? Que eu acho que o primeiro deles é a sociabilidade. Por mais que esteja atrás de uma tela, a gente sabe que tem muita gente que é tímida. Então, traz essa proximidade, essa sociabilidade também? Traz a proximidade, traz a troca, traz a informação, traz o contato, né? Hoje as pessoas conseguem se conectar com pessoas do mundo inteiro. Às vezes um parente que foi morar em outro país, em outro estado, a gente consegue conversar imediatamente. Então, tem um lado positivo dessa aproximação, do contato maior,
né? Claro que tem que ter essa mediação, porém aproxima muito mais as pessoas, sem contar toda a informação que a gente pode, né, alcançar. Imagina, pela você rede viaja social. sem sair do lugar, Exatamente, literalmente, né? lives, informações. Se a gente souber explorar tudo que tem de bom nas redes sociais, a gente aprende muito. Então, é saber dosar realmente, né, o quanto eu vou utilizar-me desses benefícios que existem. Sim. E aí acaba trazendo para muita gente um apoio emocional quando você fala com parentes, amigos, sobre alguma situação ruim que você está passando. Quer dizer, às vezes eu estou no quarto fechado, né, o adolescente ali mexendo no celular e você acha, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo? Às vezes ela está se curando, às vezes ela está conversando com um amigo, alguém que está trazendo um apoio emocional para uma situação que ela não quer falar para os pais, que a gente sabe, né? Pai, querendo ou não, é sempre pai ou mãe. Também tem esse lado benéfico. Tem. Inclusive, existem inúmeros canais que você pode pedir ajuda, né? Que você pode demonstrar que você não está bem, né? Pedir um apoio psicológico. A gente sabe muito que nesse período de pandemia usou-se muito as videochamadas, as pessoas faziam cafés virtuais, ainda fazem. Exato. Então, querendo ou não, nós tivemos uma oportunidade. Então, realmente é saber como dosar a quantidade que eu uso, né? E os pais também estarem de olho no quanto, né? E principalmente darem um exemplo, né? Exatamente, principalmente darem um exemplo. Principalmente dar o exemplo, porque é aquela coisa, a gente quando vira pai e mãe sabe que a educação não é na palavra, é no que a gente faz, né? Pra gente finalizar então rapidinho, qual seria o teu conselho então para os pais que estão na dúvida? Então assim, ficar próximo, sempre digo assim, se distanciar, mas ficar próximo, entender, perceber se há uma mudança de comportamento especialmente, porque o adolescente que ele é mais tímido, ele não demonstra tanto, mas ele já muda comportamento. O extrovertido a gente percebe, né? Então ficar de olho, perceber se há mudança de comportamento, aproximar-se dele para entender se tem alguma coisa errada, para que haja um apoio emocional e se necessário. Que legal. E Diane, adorei tua participação, espero recebê-la outras vezes aqui no Ver Mais. Obrigada. Obrigada.